Olá, companheiros, no ar, mais um Análise Sindical, 9 de junho de 2021, programa 97. Um programa da Corrente Sindical Nacional, Causa Operária. Hoje com o tema mobilizar os trabalhadores para ocupar as ruas no dia 19 de junho. Bom, eu sou o Thiago, da Corrente Bancários em Luta, e estou aqui com o companheiro Neuder, da Corrente Educadores em Luta. Boa noite, Neuder. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão em casa. É sempre um prazer. Obrigado pela audiência e tomara que nosso programa aí que vocês aproveitem bastante. Maravilha. Bom, para começar o nosso programa, vou pedir para que os companheiros curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal da Causa Operária TV, Análise Sindical, torne-se membro, com apenas R$ 7,99, a partir de R$ 7,99, você pode ajudar essa TV operária e revolucionária. É isso. Para iniciar aqui o bloco de notícias, vamos falar de um assunto muito importante, que foi a greve dos garis da cidade de São Paulo. Entraram em greve nessa segunda-feira, dia 8, né, com as palavras de ordem, unidos pelo mesmo objetivo, vacinas já. Então, uma iniciativa aí muito importante dos trabalhadores aí que conservam a limpeza da cidade, os trabalhadores que são dessa empresa autárquica, que é a Empresa de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo, CIEMACO. Os trabalhadores entraram em greve e botou uma pressão enorme para cima do Ricardo Nunes, prefeito aí que substitui o inesquecível fascista Bruno Covas. O prefeito reclama que a greve não teve 72 horas um aviso de 72 horas de antecedência. Os trabalhadores aí da limpeza resolveram entrar em greve e isso é muito importante, né, que se soma aí a iniciativa aí da CUT, da Frente Brasil Popular, que no último dia 29 levou aí mais de 50 mil pessoas em São Paulo para as ruas e centenas de milhares aí no Brasil todo. Uma iniciativa importante, né, que mostra aí que o movimento operário também reivindica as condições de vida, né, reivindica salário, reivindica as vacinas, né, e reivindica o emprego, né? Então, é importante essa iniciativa que integra esse movimento, que tende a crescer pela queda do Bolsonaro, pelo fim do golpe de Estado no país. E é isso. Esperamos aí que outras categorias também se mobilizem, né, que faça o chamado aí para as ruas, que movimente aí toda a população, os amplos setores aí da classe operária, para conquistar a vacina, para parar o genocídio e para garantir as condições de vida aí que estão se deteriorando cada vez mais. Bom, vou passar aqui para o companheiro Neuder, que vai falar sobre educação domiciliar. Para lá, Neuder. Tudo bem? Olá, Thiago. Então, produto aí da greve dos professores em São Paulo, né, que durou por mais de 100 dias, e esse governo, né, é o governo municipal, né, e tanto também o governo estadual de São Paulo, que é um governo extremamente demagógico, né, que não faz nada para a população, né, e inclusive agora o governo estadual, né, o governo municipal, desculpa, que é o prefeito que está substituindo o antigo lá, o Ricardo Nunes, né, da capital agora, do MDB. Essas pessoas, elas não fizeram nada a não ser demagogia na questão da pandemia, né?
Você tem aí São Paulo, e a cidade de São Paulo, uma das cidades mais afetadas pela pandemia, uma das cidades onde existe a maior ocorrência de mortes, de pessoas infectadas, e em virtude disso aí os professores entraram em greve. Né? E os professores entraram em greve, e a principal reivindicação dos professores, da categoria de professores, era a questão da imunização para todos, né? Ou seja, os professores só voltam às aulas, não só quando os professores estiverem imunizados, mas quando toda a população estiver imunizada. Isso é fundamental, né? Porque a gente não sabe a eficácia da vacina e também não podemos esquecer das outras pessoas. Então, você tem os pais dos alunos, vocês têm os alunos, então vocês não poderiam esquecer disso. Então, produto disso aí, a categoria ficou com mais 100 dias de greve. E o que a prefeitura está estimulando lá? Né? A prefeitura estimulou que os pais substituíssem os professores nas plataformas. Tem uma frase, que é uma frase antiga, mas, porém, bem atual, que é uma frase do Darcy Ribeiro, que ele fala o seguinte, que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, as pessoas usaram aí os governos estaduais, os governos municipais e o governo federal, de maneira oportunista, estão usando a questão da pandemia, né, para implementar e precarizar, né, ainda mais a educação no Brasil, que esse governo todos os governos só fazem demagogia com a educação. Então, na escola, essa escola em São Paulo que aconteceu isso é a Escola Desembargador Amorim Lima, que fica no Butantã, na região leste da cidade de São Paulo. A greve, que era para convencer, né, essa questão da imunização, né, e alguns pais de alunos começaram a denunciar, a partir da denúncia dos alunos também, essa questão de que esses pais mais reacionários, os pais mais conservadores, se colocaram para a substituição dos professores nas plataformas. Outros pais começaram a reclamar disso na reunião dos pais, nas reuniões, nos conselhos, na reunião de pais com os professores. Então, outros pais que viram isso aí começaram a reclamar. O que a gente percebe é o seguinte, de como que o governo, né, ele vê a profissão de professores. Então, assim, qualquer pessoa pode ir lá e substituir um professor. É um total desrespeito pela categoria, pela formação, né? Pela formação do professor, que tem que entrar na universidade, que tem que se preparar. Tiago, acho que você tem que fechar seu microfone. Perdão. Que tem que se preparar, né? Então, você vê aí essa questão, né, da precarização da educação, da substituição dos professores pelos pais, que não tem nenhuma condição de substituir os professores nas plataformas ou em sala de aula. Então, isso é uma forma também que o Estado encontra de colocar os pais contra os professores. Ao invés de lá, os pais se juntarem à questão, né, às reivindicações dos professores, que é uma reivindicação extremamente justa, que só podem voltar às aulas quando todo mundo estiver imunizado. Não, ele pega esse setor mais conservador e coloca esse setor conservador contra, né? Também fazer uma campanha da população contra a categoria de professores. Outra questão que é importante também, já que essa questão do ensino dos pais, né? É a questão também que foi colocada, e eu acho que é relevante a gente colocar nesse momento aqui, que é o ensino à distância. Né? O ensino à distância que está sendo implementado, e o Estado ele usa de maneira oportunista, né? numa situação de pandemia, começa a implementar, né, já a questão dos pais dando as aulas, né, do ensino domiciliar. Isso já é uma aproximação sucessiva. E, de outra maneira, o ensino à distância. Né? O ensino à distância, a gente pode, até não é, em circunstâncias, né,
de como se o cara não tem, se a pessoa não tem acesso ao ensino, ele mora no meio da Amazônia, por exemplo, e está lá isolado, uma tribo indígena, e pode-se ter acesso ao ensino à distância é uma coisa. O governo, de maneira oportunista, ele está usando o ensino à distância também, né, para tentar implementar, né, o fim da educação como ela está aí, o fim da educação do ponto de vista da sua estrutura física. Por exemplo, você tem cada vez mais o investimento na educação vem diminuindo. A precarização do setor vem aumentando. Então, assim, tanto nas escolas de ensino fundamental, como as escolas de ensino médio e também nas universidades, já vem se implementando a questão, ou pelo menos a ideia do ensino à distância. Então, assim, já a demagogia que existe hoje, que é muito pequena que o Estado faz com a educação, porque os investimentos cada vez são menores, haja visto o que acontece com a PEC da morte, que foi a primeira lei, a primeira providência que o governo Temer tomou logo quando caiu a Dilma, né? Que é congelar os investimentos na infraestrutura no Brasil durante 20 anos. Então, o que era ruim só vai ficar pior. E a gente está sentindo isso aí na pele, com a questão dos hospitais, né? Em plena pandemia, você não tem Covid, você não tem insumos, você não tem nada nos hospitais. Isso é a verdade. É uma precarização total dos hospitais públicos. E isso não é um problema de gestão, isso é um problema político, onde a burguesia procura cada vez mais investir menos na estrutura pública brasileira. E isso também tem a ver com a educação. Então, é o seguinte, assim, os pais que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, não pensem que isso aí é uma coisa boa, o ensino a domiciliar, os pais que quiserem, não. Eles vão pegar essas questões dos pais que querem ensinar em casa, que poderiam até ter a sua autonomia, né? O pai quer ensinar o aluno, mas eles vão pegar isso e começar a implementar para diminuir e acabar com a escola pública. Essa é a verdade. E o ensino à distância também vai servir a isso, acabar com a escola pública, né? Com a escola física do jeito que a gente conhece, com as questões pedagógicas que a escola, tanto que a escola pública e a escola do ponto da estrutura física é tão importante, que a relação dos alunos dentro de escola, a relação de professores, alunos, colegas, né? Sim, eu sou professor de sociologia, sou professor de geografia, uma coisa que eu repito muito dentro da sala de aula é que as primeiras relações sociais que os alunos têm é dentro da escola. E eles querem acabar com tudo isso. É acabar com a estrutura física, com a estrutura das escolas e acabar com o investimento na escola pública no Brasil. Essa é a ideia do ensino domiciliar e a implementação cada vez maior do ensino à distância. É isso, Thiago. Thiago, Tá, seu é isso aí, Neuder. Um ataque criminoso aí, né, contra a educação, né, contra a população, né, contra a juventude e contra a categoria de professores, né? É muito importante aí tudo que o companheiro Neuder disse. Bom, vamos para mais uma notícia, né? Vou falar aqui da cesta básica. Né? Nesse mês, o DIEESE fez um levantamento, né? E constatou que em 14 das 16 capitais aí onde foi realizado esse estudo, né, a cesta básica teve aumento. Né? O maior aumento verificado foi em Natal, que teve quase 5% de aumento, seguido aí de Curitiba, que ficou que teve um aumento de mais de 4%. Então, no acumulado de 12 meses, né, do mês de junho do ano passado para o mês de junho atual, né, a gente teve aí uma variação de entre 20% e 30% no aumento aí da cesta básica. Né, o maior valor aí da cesta básica foi de R$ 636, né? A gente é importante fazer uma análise do que representa esse número, né? Na verdade, quase R$ 637, que foi em Porto Alegre, a mais cara a cesta básica mais cara do país. Por que é importante fazer uma análise sobre esse número? Primeiro porque, né, nós temos aí uma realidade de 14 milhões e meio de desempregados,
né? No Brasil, nós temos aí 126 milhões de pessoas que já estão na pobreza, das quais 61 milhões estão na extrema pobreza. Então, você pega, né, uma cesta básica de R$636 para um cidadão que está recebendo, por exemplo, um auxílio emergencial de R$150, né, o cidadão não consegue comprar absolutamente nada. Né, um auxílio emergencial que vai de 150 a R$300 não resolve a vida de ninguém. Né? E o salário mínimo, né? R$1.100. O salário de R$1.100, ou seja, você tem aí, se você comprar uma cesta básica, que não é o suficiente para uma família aí onde tem o pai, a mãe e 2 filhos, né? Você precisaria de 4 cestas básicas, você já tem dessa renda de R$1.100 ocupado mais da metade, né? Então, não há maneira aí de sobreviver, né, diante dessa realidade. Então, é por isso que nós colocamos aí, né, a luta por um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, que são R$1.100, para o povo não morrer de fome, tá? E nós defendemos também aí um salário mínimo que seja de R$5.500, né, que é para as pessoas terem condições de vida de verdade, né, de viver minimamente, com um mínimo de dignidade. Nós também colocamos aí, diante dessa realidade de miséria que o nosso país está sendo arrastado por conta do golpe de Estado, por conta do governo Temer, por conta do governo Bolsonaro, né? Nós estamos colocando, por conta também do PSDB, que é pai do golpe de Estado no Brasil, né? Nós estamos colocando a reivindicação aí da redução da jornada de trabalho, né? Que se reduza de 44 horas semanais para 35 horas semanais, o que aumentaria em 25% a força de trabalho no país, ou seja, geraria mais emprego. Diferente do que foi dito pelo presidente ilegítimo golpista Jair Bolsonaro, né, que defendia a retirada de direitos da CLT, o fim da Previdência Social, né, o que gera emprego não é isso. Isso aí economiza no bolso do patrão. O que gera emprego é a redução da jornada de trabalho, que vai obrigar o patrão, né, as grandes empresas aí, a contratar mais gente. Então, diante dessa realidade aí que nós estamos vivendo, de miséria, né, de fome aí, é preciso sair às ruas, né, não só pelas vacinas, conforme a gente começou colocando aqui no quadro, né, que a categoria dos garis aí aderiram à luta, mas também sair às ruas por um auxílio emergencial digno e também por emprego, pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas. Então é isso. Vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar aqui para nós sobre os motoristas de aplicativo. Com você, Neuder. Tá no mudo. Perdão. Acontece. Programa ao vivo acontece. Então, a gente teve uma carreata de motoristas de aplicativos, né, em Porto Alegre. Esses motoristas, eles reivindicam um reajuste de 42%. Então, nessa última terça-feira, dia 8, lá em Porto Alegre, eles fizeram uma grande concentração, desde as 6 horas da manhã, no Largo do Zumbi dos Palmares, pintando os automóveis com a reivindicação dos trabalhadores, né? Aí, depois, mais tarde, por volta de 200 veículos saíram em carreata pelas ruas da capital gaúcha, né, na Avenida Carlos Gomes, demonstrando a insatisfação da categoria com baixas tarifas e os planos promocionais que reduzem ainda mais a renda dos trabalhadores. Eu acho importante essa categoria aqui, a gente discutir um pouco sobre a categoria dos motoristas de aplicativo e se estenderam também a todos os trabalhadores de aplicativos no Brasil. Não só no Brasil, que a gente pode dizer que é uma nova categoria, né? É uma categoria mais recente, essa categoria de aplicativos, e é uma categoria também, não só dos motoristas, mas dos entregadores de aplicativos, que dentro dessa questão pandêmica aí, né, dessa crise pandêmica no país, é um tipo de trabalho que está sendo muito requisitado pela população. E o que a gente percebe é que esses trabalhadores, eles são extremamente... É um trabalho extremamente precarizado e são trabalhadores que têm uma questão da precarização do emprego
e uma questão também da exploração, essa é a palavra que eu estava procurando, da exploração muito mais intensa do trabalho. Então, assim, eu acho interessante porque diante de algum tempo, quando apareceu, né, no início dessa questão do motorista de Uber, né, principalmente do motorista de Uber, algumas pessoas, principalmente as pessoas de classe média, existia assim, né, um pensamento de motorista de Uber que o cara achava que era um empresário. Então, o cara achava que ele era dono do próprio emprego. Ou vamos dizer uma palavra meio popular, dono do próprio nariz. Assim. E como a realidade ela se impõe. Pelo contrário, o que a realidade demonstrou foi que essas pessoas eram pessoas extremamente induzidas, eram extremamente manipuladas, né, pelos aplicativos, né, e você tem a diminuição do salário deles e também uma superexploração desses profissionais, principalmente dos profissionais de Uber. Imagina só, com a gasolina do preço que está, como é que está a situação de um motorista de Uber? Como é que está a situação de um entregador, né, de um entregador de aplicativos que são extremamente explorados aí? Se convencionou até um novo termo, né? Quando você vai falar de precarização do trabalho, agora você pode usar a uberização do trabalho, que é um termo novo para substituir a questão da precarização, para você ver como é que é tão intensa essa questão da exploração dos motoristas de aplicativo. E uma coisa interessante também, que essa exploração, que é muito intensa, também levou a esses motoristas a se organizarem nos sindicatos, a fazerem paralisação, né, a terem seus próprios sindicatos. Olha só como uma coisa está atrelada à outra, né? A exploração cada vez maior dessas pessoas fizeram que também elas se organizassem do ponto de vista das suas associações, dos seus sindicatos. Isso é um avanço para a categoria, né, dos motoristas de aplicativo. Então, o que significa a uberização, né? Na verdade, isso tudo é uma ótica neoliberal de flexibilização das leis trabalhistas, né? E uma violência sobre e contra a classe trabalhadora. É o aumento da exploração, seja do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Então, assim, são trabalhadores que estão sendo extremamente explorados. Então, e é algo novo, porque o motorista de Uber, ele não conhece o chefe dele. Ele não tem uma relação pessoal com o chefe. Tem uma relação pessoal com o aplicativo. E esses caras, esses trabalhadores já começam a se organizar do ponto de vista político. Isso é muito importante. Então, assim, como acabou-se a ideia do fique em casa, né, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, acabou-se a ideia de que motorista do Uber é empresário. Não. Motorista de Uber é um explorado. Essa é a verdade sobre a questão do motorista de Uber e todo o apoio aí, a mobilização dos companheiros aí, dos motoristas de aplicativos. É isso, Thiago. É isso aí, Thiago. Beleza, Neuder. Então é isso aí, ó. Só vou passar um recadinho aqui. Companheiros da Causa Operária TV, vamos se inscrever aí no canal. Vamos se tornar membro. Por apenas R$ 7,99 você pode se tornar membro. Vamos contribuir com superchat, com stickers. Vamos curtir e compartilhar o vídeo. Quero dar uma boa noite aqui para o companheiro Carlos Adutos e também para o Anderson Silva, que fala que essa ideia, né, que foi desenvolvida aí, foi vendida pela Rede Globo, né? Então é muito importante, né? A gente já sabia que os trabalhadores se organizariam, né? A gente já tinha visto isso nos Estados Unidos, já tinha visto no Reino Unido, que os motoristas aí de aplicativo eles estavam organizando seus sindicatos. Evidentemente que esses trabalhadores sem direitos, uma hora iriam se organizar e já estão se organizando no Brasil aí por seus direitos. Bom, vou falar aqui,
né, diante aí do genocídio que acontece no Brasil, né, nós caminhamos aí para 500 mil de pessoas mortas oficialmente, né? Há um relatório da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, que diz que esse número pode ser até 3 vezes maior. Então, certamente nós temos aí mais de 1 milhão de mortos, mais de 1 milhão de brasileiros mortos, né? Um número aí absurdo, né? Não dá para se debruçar na política do fica em casa enquanto a população morre aí de doença ou de fome, né? Por isso que a gente chama a população a ir para a rua. Mas diante do genocídio, mais uma categoria, os bancários de Pernambuco, né, deflagraram greve na segunda-feira, né, na segunda-feira 7, por vacinas, né? Então, a categoria aí que vem aumentando o número de contágios, né, passou de 156 em um ano, né, de junho do ano passado, passou de 156 para 842 nesse momento, ou seja, uma alta aí gigantesca, que representa aí 439%. É preciso dizer também que o número de desligamentos por morte na categoria de bancários já passou de 120, aumentou em 120%, né? E a gente sabe, eu que trabalho na Caixa Econômica Federal, a gente sabe que as direções aí dos bancos escondem os números, a direção golpista da Caixa Econômica não declara o número de contaminados, tampouco o número de mortos, né, que a gente sabe que vem aumentando, não disponibilizam máscara, não adequam aí o trabalho para que tenham os cuidados, né? A gente vê as salas aí de atendimento, né, de autoatendimento aí lotadas, né? A gente vê filas enormes aí, né? O pessoal sem qualquer distanciamento, sem qualquer medida. Então, parabéns aí para os bancários de Pernambuco, né, que entraram em greve aí por vacina e que essa greve não deve se limitar só à vacina. Uma categoria que vem perdendo aí seus direitos, né? A gente foi atacado em salário, em uma série de direitos, né? Perdemos aí vários finais de semana. Então, assim, os planos de saúde são atacados, os benefícios aí de alimentação e tudo mais. Então, uma categoria que está tendo aí suas condições de vida deterioradas, uma categoria importante para o movimento, que deve se levantar aí para, por fim, aí, se juntar ao movimento que os trabalhadores aí da limpeza de São Paulo, né, e outras categorias, os terceirizados da Petrobras, em vários lugares do país aí, existem greves aí acontecendo. Então, é muito importante integrar todos esses movimentos aí de trabalhadores, né, não só pela vacina, mas pelo fim do governo Bolsonaro, pelo fim do golpe de Estado e os ataques aí contra as condições de vida dos trabalhadores, né? Então, é isso. Eu vou passar a palavra aqui para o companheiro Neuder, que vai falar para nós aí do fim da greve dos professores. Bora lá, Neuder. Então, Thiago, é isso. Assim, a gente tem aí uma situação, né, que em meio a essa mobilização que existe hoje no país a partir do dia 29, né, que a gente colocou aí quase 500 mil de pessoas na rua, né, protestando contra a situação que vive o trabalhador, que a população brasileira se encontra, e diante de boicotes sistemáticos, né, acabou-se, então, né, na última segunda-feira, dia 7 de junho, após 120 dias de greve dos profissionais em educação em São Paulo, né, ocorreu a terceira assembleia online, né, do CIPEM, para deliberar sobre contraproposta do governo municipal do Tucano, né. A assembleia ocorreu em meio à retomada das lutas, como eu falei, do dia 29, e onde a luta dos educadores em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, do CIPEM, era contra a política genocida do então presidente Jair Bolsonaro, mas também do João Dória, né, passando pelos governos municipais em todo o país.
Essa é a luta dos profissionais de educação, essa é a luta dos profissionais. Então, a greve que durava 120 dias, ela acabou, mas ela acabou, e a gente tem que fazer uma análise bem específica, porque parece que é contrário à tendência de lutas, né? Assim, a greve dos professores vai acabar, e a gente acabou lendo uma matéria anterior, né? Analisando uma matéria anterior sobre essa questão do ensino domiciliar. Tiago, você tem que desligar seu microfone. Então é o seguinte, aí a gente vê, parece que é contraditório, como que em um ascenso, né, das mobilizações do Brasil contra os governos, tanto federais quanto os governos municipais e tanto quanto os governos estaduais, que são governos que só fazem demagogia com o povo em todos os níveis. Não é que esses governos eles fazem demagogia com o povo do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde. Esses governos, e a burguesia em geral no Brasil, né? A gente vai falar de Brasil, mas também a gente pode falar do mundo todo, principalmente dos países mais pobres, aqui na América Latina, nos países africanos, onde essa exploração é mais intensa. Esses governos aí, neoliberais, esses governos burgueses, eles só fazem demagogia com a população. Eles não fizeram nada pela população. Do ponto de vista aí que a gente está vendo da pandemia, né? O que os governos fizeram para acabar com a pandemia? Absolutamente nada. O povo está morrendo igual moscas. E os governos, a burguesia não faz nada, a não ser demagogia. Aí, como que, em uma situação, né, de uma crise tão intensa, você tem uma greve de quase 120 dias e a tendência da greve é diminuindo a força dela a partir do momento, se essa greve ela não tem, por parte das direções sindicais, né, que essas direções sindicais sustentam essas greves. O que aconteceu em São Paulo foi justamente isso, né? A direção do CIPEM, né, o presidente, que é o ex-vereador e apoiador de João Dória, Cláudio Fonseca, ele boicotou de todas as maneiras essa greve. Essa é a verdade. A greve dos professores estaduais em São Paulo, ela acabou, ela teve o seu fim diante do boicote massivo, do boicote intenso das direções sindicais lá. Que são direções sindicais que não lutam efetivamente pelo trabalhador. Pelo contrário, ao invés de usar toda a estrutura sindical e o sindicato para ajudar o trabalhador, e qual é a principal função do sindicato? É fazer com que os trabalhadores ganhem o melhor possível, ou tenham as melhores condições de trabalho possível. Essas direções sindicais, elas usam o sindicato o contrário. O que eles estão fazendo? Acabando com as greves, sufocando as greves e boicotando as greves, e a população, do ponto de vista salarial, só vem diminuindo, e do ponto de vista das condições de trabalho, só vem se precarizando. Por exemplo, com o fim da greve, você tem a volta às aulas, né, onde a situação que já é precária de pessoas contaminadas, de alunos contaminados, de professores, apesar de que tomaram uma vacina, 2 vacinas, isso não importa, a situação tende a agravar muito mais com a volta às aulas. Uma situação que é muito grave no país. Uma situação onde as pessoas que esperam por leitos de UTI é muito maior do que os leitos à disposição da população. Que é uma questão, aí eu vou falar da demagogia que a burguesia faz e que os governos municipais, estaduais e federais fazem constantemente com a população, que não é um problema da pandemia. Né? Para se ter uma ideia, eu moro aqui no Distrito Federal, teoricamente o Distrito Federal teria aí uma rede, né, hospitalar pública melhor do que muitos outros estados do país. E a situação aqui é precária. Antes da pandemia, para você conseguir um leito de UTI aqui em Brasília,
você tinha que entrar na justiça. E mesmo a justiça colocando a obrigatoriedade do leito que o Estado deveria dar lá, o Estado ele não oferece. Eu moro aqui na periferia de Brasília, e a questão de 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, mas foi antes da pandemia, acho que 1 ano e meio atrás, um senhor morreu aqui no hospital de Planaltina porque você não tinha combustível na ambulância. Gente, assim, a gente fala e as pessoas acham que... Mas como uma pessoa pode morrer por não ter combustível na ambulância? Isso aconteceu na capital do país. Imagina onde essa situação ela é muito mais precária, mais ao interior do país. Você pega a situação que o povo nordestino, o povo do norte do país, né? Você vê a greve do oxigênio lá no norte do país, você vê a estrutura, né? Como esse povo sofre muito. Né? Então você, assim, não é que o que muda o sofrimento é a intensidade desse sofrimento, né? Mas o sofrimento é uma coisa geral, é uma coisa do povo brasileiro, que está morrendo, né? E a questão de se acabar com a greve agora em São Paulo vai estimular mais ainda a relação entre as pessoas dentro da escola e vai aumentar o contágio. Isso por culpa do quê? Do Estado, né? Do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, com a ajuda das direções sindicais do CIPEM. Então, é mais um motivo para que os trabalhadores se organizem melhor ainda e tirem de uma vez por todas esses pelegos de dentro do sindicato. E coloquem direções dentro dos sindicatos, não só do CIPEM, mas de todos os sindicatos do Brasil, direções que lutem de verdade pela classe trabalhadora, pelo povo trabalhador e por suas categorias. Então não é hora de falar assim, vamos desistir da luta, não. A gente tem que intensificar a luta como é dado. Por exemplo, dia 19 agora, a gente tem que colocar 1 milhão de pessoas na rua. Porque é dessa maneira que a gente vai colocar abaixo não só o governo Bolsonaro, que vai ser o primeiro, mas colocar abaixo todos os outros governos golpistas. É isso, Thiago. Bom, é isso aí, companheiro. Queria dar uma boa noite aqui para a companheira Carla Silva, que publicou aí greve geral. É isso aí. Conforme o companheiro estava dizendo, né, era possível aí unificar as categorias, né? Em São Paulo aí os professores, agora tem os trabalhadores da limpeza. A gente também viu o fracasso aí da greve dos metroviários. Em outros lugares do Brasil a gente viu também a Embraer, a Renault, né, os bancários aí que não fizeram greves, né, e tinham disposição. O próprio Correios que está sendo entregue agora para essas grandes empresas, né, que pode ser a Amazon, pode ser a Magalu aí, identitária, né, que pode abocanhar aí esse grande patrimônio do povo brasileiro, né, que sistematicamente aí essas direções aí vêm conduzindo os trabalhadores a derrotas, uma após a outra. Né, a gente viu também a Ford, né, a questão da Ford, a questão da LG aí, que vai sair do país, né, em momento nenhum a direção propôs aí a ocupação, né, dessas fábricas, né, e obviamente, né, inevitavelmente levaram aí o movimento aí dos trabalhadores aí, as greves, ao seu fracasso, né, por isso que nós já vamos emendar um tema aqui importante, né, eu queria que o companheiro Neuder aí falasse, né, da importância aí da questão aí das centrais pelegas aí, que boicotam aí os atos, né, que buscam aí destruir o ato do próximo dia 19 de junho. É com você, Neuder, manda aí. Então, Thiago, na contramão da tendência de radicalização das massas, né, as centrais sindicais pelegas se negam a participar do ato do dia 19. Isso é uma postura, no entanto, é digna do velho peleguismo das sindicais frajutas, né? E de brinquedo dos patrões. Né? É o que a gente estava comentando agora sobre a questão do CIPEM. Enquanto a população se desloca à esquerda, os pelegos procuram impor barreiras
contra as mobilizações populares, servindo como escudo dos capitalistas e uma entrave para o avanço dos trabalhadores contra o golpe. Então, assim, após a reunião realizada na quarta-feira passada, dia 2, ficou nítida a posição da maior central sindical do país quanto à realização dos atos do dia 19 de junho. Para a CUT, os atos devem ser realizados. Já para a força sindical, uma espécie de apêndice dos patrões, os atos não devem ocorrer. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, não, todos esses, o MST e outras instituições aí do movimento social também apoiam as realizações dos atos do dia 19. Só querendo dizer o seguinte, a força sindical, ela é... O Paulinho da Força, né, conhecido como Paulinho da Força, foi um deputado que ele votou aí contra a questão da flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, assim, assim, eu já falei aqui, vou repetir de novo, né? O Congresso Nacional é um lugar de fazer maldade com as pessoas, maldade com o povo trabalhador. E esses deputados aí, você vê assim, o cara é de uma central sindical, então ele vai pensar no trabalhador. Não. Essa a força sindical, é uma central sindical, a gente fala pelega, mas é uma central sindical patronal. Aonde esse deputado que foi eleito aí, né, o Paulinho da Força, e outros tantos também que foram eleitos, eles também ajudam a compor essa questão, né, dos feitores aí, das pessoas que fazem maldade contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores brasileiros. Eu quero ressaltar aqui que no último dia 26 do mês passado, 26 de maio, a gente teve aqui em Brasília, né, um ato que eles falam como de ato simbólico, né, das centrais sindicais. Porque existe aqui em Brasília, por parte das centrais sindicais, por parte dos líderes sindicais, de toda quarta-feira, o Congresso, as pessoas estavam votando, então eles levariam as reivindicações dos trabalhadores ao Congresso. Pensando que, dessa maneira, eles podiam lá fazer com que esses congressistas, se eles fossem lá e conversassem, né, tentassem convencer esses deputados de direita ou o legislativo brasileiro, né, que, com poucas exceções, né, mas a grande maioria, e a gente vê aí que todas as votações que existem no Congresso, a esquerda leva sempre de goleada, mas esses líderes sindicais, eles têm essa prática de ir lá e tentar comover o coração dos deputados, todas as quartas-feiras. Então, a gente teve esse ato simbólico aí, no último dia 26, que era uma quarta-feira, procurando essa convenção aí, essa característica do movimento sindical, onde você lá tiver a força sindical e onde os trabalhadores, nem assim, por exemplo, você tem aí a questão da privatização da Eletrobras, você tem a questão da privatização dos Correios, você já tem a privatização da Petrobras, que é uma privatização diferente, né? Porque a Petrobras está sendo privatizada por dentro, né? A empresa, uma das maiores empresas do mundo, está sendo fatiada por dentro. Você não viu, no dia 26, a categoria dessas empresas lá. Então, não são mobilizações que representam os trabalhadores de fato. Porque você não vê uma representatividade dos trabalhadores. Vou repetir, eu já falei uma vez aqui. Vou pegar o ato do dia 26 enquanto exemplo. O ato do dia 26, ele tinha que chegar lá e paralisação nacional dos Correios, paralisação nacional da Eletrobras e paralisação, por exemplo, da Petrobras. Levar o maior número possível de trabalhadores dessa categoria, para esses trabalhadores, sim, lá, diante de uma mobilização dos trabalhadores, uma grande mobilização, pressionar os deputados, porque aí eles vão ter medo. Quando o peão fica lá fungando no cangote dele lá dentro da Câmara, né, com vontade de comer ele assado lá, aí ele vai ter medo. Aí ele pode mudar de ideia.
Agora, pensar que vai comover deputado por tweet, vai comover deputado pelas redes sociais, por panelaço e carreata, essas são atitudes muito limitadas. E seguindo essa prática, essas centrais elas não querem convocar, elas estão boicotando o ato de 19. Um ato extremamente representativo. Um ato que há muitos anos, né, a gente não via no país. Né? Dentro de um processo de aumentar esses atos, você até ouviu, mas o primeiro ato foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Menos nós da causa operária, que já achávamos que os atos iam ser grandes. Não tão grandes quanto foi, mas o partido da causa operária sempre colocou aí, nas análises do companheiro Rui, né, nas análises de outros companheiros, de que seria um ato representativo, e foi um ato representativo. Foi um ato que colocou abaixo o não sai de casa. Não existe mais no Brasil, né, de maneira representativa, o sindicato que é representativo. Né, esse discurso acabou. É um discurso que está extremamente desmoralizado, que é o discurso do fique em casa. Isso acabou com o ato do dia 29. E vai intensificar muito mais com o ato do dia 19. Então, o ato do dia 19, o ato do dia 29, que levou quase 500 mil de pessoas à rua, esse ato vai levar por volta de 1 milhão de pessoas na rua. É dessa maneira que a gente vai tirar o governo Bolsonaro, com o povo na rua. Pelas redes sociais, por carreata, panelaço, isso não vai tirar o governo Bolsonaro e também vai fazer com que não vai fazer com que os direitos trabalhistas perdidos sejam que os trabalhadores tenham de volta ou que as empresas que estão sendo privatizadas não sejam privatizadas. A única coisa que pode fazer com que essa realidade seja contornada é o povo na rua. É isso aí. É com você, Thiago. Beleza, Neuder. Primeiro, queria agradecer aqui a companheira Monique FC, que se tornou membro do Causa Operária TV. Seja bem-vinda. Bom, agora vamos falar, né, de um tema importante, né? Um golpe aí contra os direitos dos trabalhadores, né? Um golpe contra o direito de greve, né? Que entra em vigor agora, né? No próximo dia 1º de julho, né? Então, a partir do 1º de julho, né? Foi aprovado pelos golpistas aí que os trabalhadores tenham os dias de trabalho descontados no período de greve, né? Para esses criminosos aí, o trabalhador não tem que ter direito à greve, né? Uma medida aí, né? Que está sendo colocada em prática, mas que fere a própria Constituição, né? O direito de greve é garantido pela Constituição Federal, né? Então a gente vê aí o golpe de Estado se aprofundando, né? E o golpe de Estado avançando sobre os direitos dos trabalhadores, né? O trabalhador aí que não tem direito a fazer greve, ele se torna um escravo, né? Todos os direitos que nós, trabalhadores, temos, eles são frutos de luta, né? Então, se o trabalhador não pode nem se manifestar, não pode fazer greve diante aí da deterioração das condições de vida, né? Do fantasma aí da fome, né? Do aumento da carestia, se ele não pode fazer nada, ele se tornou um escravo, né? Um trabalhador que não pode fazer greve, ele é simplesmente um escravo. A gente já via aí, né, o judiciário várias vezes aí declarando que greves eram abusivas, que você tinha que fazer greve com um contingente de um percentagem tal, né, uma interferência do Estado aí já nas greves, né? A gente viu muito isso acontecendo nas greves aí levadas adiante pelos Correios. É uma coisa aí também fora da lei, né? O judiciário já vinha... Para quem acredita em judiciário, em justiça, nas instituições aí, era preciso já ter um olhar para essas medidas aí que o judiciário vinha tomando, né? Que são medidas aí antidemocráticas. A gente vê até mesmo né, essa intimidação, né, por parte de governos de esquerda,
né, que é o caso aqui de Araraquara, onde o Edinho cortou o ponto aí dos professores que entraram em greve, uma medida aí antidemocrática, né, direitista, né, no momento aí que os professores se opuseram a voltar para as escolas aí com aulas presenciais, né? A gente sabe que a morte aí de professores, desligamentos de professores por morte, está em mais de 106%, né? Aumentou mais de 106%, né? Então, os professores estão sendo aí massacrados, né? Essa é a palavra, massacrados. E aí, um político aí de esquerda vai lá e corta o ponto dos professores como se fosse mais um bolsonarista aí que a gente vê que quer acabar com esse direito, né? A gente viu aí o avanço, né, o que, na verdade, tudo isso é o quê, né? Resulta do quê? Que há um golpe de Estado, ele aconteceu para acabar com os direitos dos trabalhadores, né? A gente viu aí uma série de direitos que estavam previstos, né, que eram garantidos pela CLT, sendo destruídos, né, a terceirização total. Então, assim, obviamente que o movimento operário ia se inflamar diante desses ataques. Então, agora eles buscam aí, né, através dessas medidas, a gente já tinha visto o governo Temer aí, que tinha extinguido o imposto sindical, depois a gente vê o Bolsonaro aí proibindo o débito automático aí das mensalidades, né? Então, à medida que eles vão buscando aí intimidar, né? Amordaçar, colocar uma camisa de força no movimento operário. Então, é preciso reagir diante desses ataques, né? A gente não pode ser intimidado. O direito de greve é um direito fundamental previsto na Constituição, né? E nós não podemos permitir, né, que esses golpistas aí nos tornem escravos novamente. Né? Então, aí foi um passo importante o 29 de maio, né? Como o companheiro disse, levou mais de quase 500 mil pessoas às ruas. Então, nós temos que continuar nas ruas e derrubar esses golpistas e revogar todas as medidas aí contra os trabalhadores, né? O congelamento de gasto por 20 anos, o fim da Previdência, a própria CLT aí, que foi totalmente desmantelada, né? Então, é preciso revogar todas essas medidas criminosas aí do golpe de Estado de 2016, né? E lutar por um governo aí que seja dos trabalhadores, com um programa revolucionário aí, né? Que varra de vez, né, esse lixo que é a direita tradicional e a extrema-direita do país. Bom, para finalizar aqui, vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar um pouco mais aí sobre os professores, né? O que está pegando, Neuder? Então, Thiago, como a gente falou no início do programa sobre a questão da educação domiciliar, né? A educação à distância, né? E usei até a frase lá do Darcy Ribeiro, né? Que a crise da educação no Brasil não é uma crise, mas é um projeto. Tanto quanto a gente também tem essas questões dentro da saúde, né? A estrutura pública no país ela é muito sucateada e muito desmoralizada pelos seus governantes, né? Pela burguesia e pelos governos, sem exceção, no país, para que isso seja privatizado. E assim, a intenção final disso tudo é aumentar o lucro da burguesia. Diminuir, né, as verbas para o Estado, diminuir o investimento na infraestrutura pública, no final das contas, é somente uma questão de enriquecer quem está rico e empobrecer mais os mais pobres. Né? Então, as pessoas vão ficando mais pobres e com menos acesso à educação, e com menos acesso à saúde pública, e com menos acesso à infraestrutura pública no país. Em razão disso, né, para completar isso, né, foi votado, né, com o apoio da base do governador Eduardo Leite, do PSDB, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aprovou na tarde desta terça-feira a PL
170/2019, que dispõe sobre a educação domiciliar, de autoria do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo. O projeto recebeu 28 votos favoráveis e 21 contrários, né? E as bancadas lá, supostamente de oposição, né? Porque eu não sei até quando o PDT também é oposição, e o PSOL também, essas bancadas, elas votaram contra, que é muito feio também votar contra essa questão, né? Então, o que acontece? Aqui em Brasília, também já foi dado o aval do governo ibanês sobre essa questão do ensino domiciliar e também em outros estados, diante dessas circunstâncias que tendem a mudar, né? Não tendem a mudar por uma questão de que os deputados os deputados direitistas agora vão pensar melhor em votar essas questões contra o povo. Não é isso. O que vai fazer com que tudo isso mude é essa tendência à radicalização do povo no Brasil. É isso que vai fazer com que esses deputados e essas circunstâncias podem, na prática, né, serem mudadas. Então, você tem um ataque intensivo contra a questão da educação no Brasil, onde, assim, parece que esses deputados eles estão, assim, muito bonzinhos e muito pensando. Imagina, tem um pai lá de família, tem uma mãe, que ela quer dar uma educação diferente para o seu filho, ela quer educar o filho em casa. Tudo bem. Mas não é isso. Isso, a rigor, vai ser uma questão implementada, uma política de Estado, como eu já falei, para diminuir o investimento na educação pública no Brasil. Essa é a intenção desses deputados. É de cada vez mais diminuir o investimento público na educação, no caso da educação domiciliar, para servir aos interesses da burguesia, dos patrões, de quem ganha dinheiro no país, dos ricos, que vão ficar muito mais ricos se o Estado parar de investir, né? Já investe muito pouco perto do que deveria e poderia investir. Quem vai ganhar com essa política é como também a política do ensino à distância. Como eu já falei antes, o ensino à distância, de maneira oportunista, o Estado está usando para implementar. É aquela questão das aproximações sucessivas, né? Uma hora eles votam aquela lei, outra hora votam aquela lei, e daqui a pouco eles dão um bote final. E se a população não estiver mobilizada, e se a população não estiver esclarecida sobre esses problemas, que os sindicatos deveriam ir nas cidades, fazerem plenárias, fazerem atividades para explicar lá para a população esse engodo, essa mentira que é o ensino domiciliar, esse engodo e essa mentira que é o ensino à distância. Então, isso só vai prejudicar os filhos, os meus alunos, os meus filhos, as minhas famílias, aqui assim, todo mundo proletário, todo mundo pobre. Então, a classe trabalhadora só tende a perder com esse tipo de medida. Não vai ganhar em nada. Então, a gente deveria esclarecer, né? Os sindicatos seriam uma arma, seria efetivamente uma questão de esclarecimento para a população, né? Então, deveria chamar plenárias, deveria ser uma discussão pública, né? Na periferia, para esclarecer a população do que é o ensino à distância, do que é a militarização das escolas, que é outra questão também, que vai e volta, eles vão lá, eles são britão diante das circunstâncias, né? Eles estão aprovando em um determinado estado, em um determinado município, a questão da militarização das escolas. Aqui em Brasília mesmo, foi muito intenso em um certo período, hoje é menor, mas existe essa questão que eles querem implementar, a militarização das escolas. Agora também a questão do ensino domiciliar e a efetivação do ensino à distância, que é extremamente perigoso para a educação no Brasil. É isso aí, Thiago. Beleza, Neuder? Bom, vou dar o nosso boa noite aqui, né, a companheira Cecília Marília, agradecer aí o sticker que ela mandou,
Boa noite também ao companheiro Sou Eu, né, mandou sticker aí também, a gente agradece. Queria agradecer todos aí que acompanharam o programa até agora, os companheiros que ainda vão assistir o programa, né, da análise sindical, e passar para o Neuder aí, deixar a sua mensagem, e depois a gente finaliza com um vídeo aí da chamada para o 19 de junho aí, 1 milhão de pessoas na rua aí, para derrubar o Bolsonaro, para garantir aí um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo para o povo não morrer de fome, quebrar as patentes das vacinas aí para parar esse genocídio que já matou 500 mil de pessoas e também aí lutar por emprego, pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Então, deixo o meu boa noite, passo para o Neuder e a gente finaliza com Antônio Carlos aí, da corrente Educadores em Luta. Tiago, eu queria aproveitar aqui para mandar um recado para as pessoas que estão em casa. Nós fizemos uma reunião nacional, o Partido da Causa Operária, nesse final de semana, e a gente tirou algumas medidas importantes no sentido de organização da atividade do dia 19. Então, nesse sábado agora, a gente vai estar fazendo atividades, vai estar fazendo uma assembleia presencial e semipresencial, que é uma apresentação nacional para os estados. Então, aqui em Brasília, a gente vai estar promovendo isso no sindicato aqui os sindicatos dos funcionários públicos aqui em Brasília. A gente vai estar fazendo essa plenária, que é o dia todo. Então, a gente vai começar ali com o ensaio da bateria, da tradicional bateria Zumbi dos Palmares, que faz tanto sucesso aí e que é tão importante nos atos. Depois a gente vai acompanhar a análise do companheiro Rui Costa Pimenta. E logo depois, nos lugares que forem possíveis, a gente vai fazer um almoço. Nos outros lugares que a gente não tivesse estrutura, a gente vai fazer um lanche. E depois a gente vai fazer essa plenária de organização para o ato de dia 19. Então, é muito importante que os companheiros, eles, aqui em Brasília e no resto do país, compareçam de maneira presencial e de maneira virtual. A gente vai ser distribuído um link onde as pessoas podem se inscrever e ter acesso a essa plenária. Do ponto de vista nacional, né? Ela vai ser transmitida de São Paulo, mas vai ser feita nos estados de maneira presencial para assistir a atividade nacional. Assim, e o êxito dessa atividade, quanto mais pessoas a gente colocar nessa atividade, existe a possibilidade da gente aí colocar no nosso bloco vermelho, no bloco da luta, no bloco vermelho do Partido da Causa Operária, e também das outras pessoas que também querem fazer parte do nosso bloco, para que a gente organize esse bloco no dia 19. Então, chamo a todos, né? Procurem a nossa rede aí, a nossa página na internet, né? As pessoas que são do partido, que já estão sabendo disso, se organizem e participem da nossa atividade no sábado, né? Que é uma plenária de organização para o dia 19, para o bloco vermelho, né? A intenção é a gente levar aí milhares de pessoas dentro de um bloco vermelho, dentro de um bloco de luta, coeso, consciente, no próximo sábado, no próximo dia 19. E logo depois também, a gente vai estar anunciando um outro programa na próxima quarta-feira e todos os programas da Causa Operária. No próximo dia 20, a gente também vai fazer uma plenária, que é muito importante, que é uma plenária de filiações do partido, que a gente vai promover para levar muita gente também, né? Para que as pessoas conheçam melhor o nosso partido, que entrem no nosso partido, né? Que façam com que esse partido cresça ainda mais, a importância que nós temos, que a gente alcance todos os estados, todas as cidades, todos os municípios, todos os bairros. É essa a nossa intenção, de fazer com que o Partido da Causa Operária seja um partido grande, popular no país. Então, a gente vai fazer essa plenária agora no sábado, que é de organização, e no próximo domingo, dia 20, uma outra plenária, que é uma plenária de filiação. Então é isso, agradeço muito aí a audiência das pessoas que estão em casa. Muito obrigado. Acompanhe aí os nossos programas, dos nossos colegas, né? Aí no canal Causa Operária. A gente vai ter também a nossa análise
no próximo sábado, que é muito importante, a análise do companheiro Rui Costa Pimenta. Acompanhe e muito obrigado pela audiência e boa noite a todos.